Olá, tudo bem? Eu sou o Reverendo Paulo, aqui de Araçatuba, e nós estamos organizando, esse memorial pelas vítimas do Covid-19 aqui em Araçatuba, mas não só. Então, se você tem algum ente querido, algum amigo ou uma pessoa querida que você perdeu e gostaria que seja lembrado neste memorial, envie-nos, as informações, a mensagem, o nome, se quiser mandar uma foto também, envie-nos para que ele seja colocado nesse memorial também. Como um preparativo, né, para esse memorial, eu gostaria de fazer uma rápida devocional hoje em cima de Jeremias, capítulo 11, iniciando no versículo 18. Quando o Senhor me pôs ao corrente, eu entendi. Foi então que descobri as artimanhas deles. Eu era como um cordeiro manso levado a um matadouro, e ignorava que seus propósitos malvados eram contra mim. Destruamos a árvore no seu vigor, extirpemo-lo da terra dos vivos, seu nome não seja mais lembrado. Até aqui. Hoje, o dia que eu gravo este vídeo, dia 24 de março, é dia também de Santo Oscar Romero. Oscar Romero, ele era bispo, arcebispo da Igreja Católica Romana em El Salvador. Não sei se todos conhecem, acredito que poucos conhecem, alguns talvez tenham ouvido falar, mas poucos conhecem a história de Oscar Romero. Oscar Romero, ele era bispo auxiliar em El Salvador. E ele era um jesuíta, mas ele tinha um perfil mais assim intelectual. Ele não um pouco assim alheio à realidade que o cercava. El Salvador vivia décadas de sucessivos golpes militares, fraudes eleitorais e violações dos direitos humanos. E Oscar Romero nem sempre foi o que ele se tornou então, um ferrenho defensor dos direitos humanos. Tanto que quando ele foi indicado para ser sagrado arcebispo da Igreja Católica Romana de El Salvador, alguns até zombavam dele, dizendo que o povo iria morrer ao seu redor e ele não se daria conta do que estava acontecendo. O que não sabiam é que Deus já havia colocado Romero em um caminho de conversão. E esse caminho se concretizou com o martírio do Padre Tilo. Padre Tilo, ele foi assassinado pelo Esquadrão da Morte, milícias do Exército de El Salvador, pelo seu trabalho em defesa dos pobres e dos campesinos. A partir de então, Oscar Romero se tornou um ferrenho defensor dos direitos humanos, chegando a denunciar os abusos feitos pelo governo de El Salvador contra o povo, pedindo que o governo dos Estados Unidos, então Jimmy Carter, suspendesse o envio de recursos e armas para El Salvador. Mas ele foi totalmente ignorado. Ele incomodou de tal forma o governo militar de El Salvador que no dia 24 de março de 1980 a sua morte foi encomendada. E ele foi fuzilado enquanto celebrava a Eucaristia. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos continuou enviando recursos e armas para a ditadura militar de El Salvador. Eles só suspenderam, Jimmy Carter só suspendeu esse envio quando, no final deste mesmo ano, 4 freiras católicas estadunidenses foram martirizadas também, antes de serem assassinadas. No entanto, foram espancadas e violentadas. E então suspendeu-se o envio desses recursos e armas para o governo de El Salvador, mas que foi retomado logo em seguida pelo governo de Ronald Reagan.
infelizmente. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? O governo militar em El Salvador quis fazer aqui, como disse em Isaías, arrancar o nome de Oscar Romero, fazer com que todos se esquecessem dele, matando. Mas o fato é que esse assassinato insuflou ainda mais a resistência contra a ditadura. Foram anos duros. Calcula-se que as vítimas estiveram entre 50 a 80 mil pessoas, vítimas fatais, o que é muito para um país cuja população em 2018 era de pouco mais de 6 milhões de pessoas. Hoje, no Brasil, nós vivemos um genocídio causado por um governo negacionista e que tem interesse nesse genocídio. Quem tem interesse em manter a pandemia para que o povo não possa sair às ruas. Um governo que não providenciou as vacinas necessárias, um governo que procurou a todo momento dar um péssimo exemplo, fazendo com que os seus seguidores ignorassem a gravidade da pandemia, não usassem máscaras, se aglomerassem, enfim, era só uma gripezinha. Agora está mudando, não sei por quanto tempo. Mas o fato é que a pandemia está totalmente fora de controle e nós não temos vacinas. Ao mesmo tempo, o seu ministro ou seu sinistro da economia destrói a economia nacional. Destrói totalmente a economia nacional. Vendendo empresas essenciais ao povo brasileiro, como a Petrobras. Por isso, por essa política de preço absurda que foi adotada desde o governo Temer, é que os combustíveis estão tão caros, inclusive o gás de cozinha também. O Brasil, que poderia ser autossuficiente na questão energética do petróleo, porque produz o suficiente e tinha, melhor dizendo, porque já estão vendendo as empresas que fazem a separação, não é destilarias, eu esqueci agora o nome desse tipo de empresa, mas essas empresas que pegam o petróleo e transformam em combustível. Essas empresas estão sendo vendidas a preço de banana e o Brasil pagando o seu combustível. O álcool que você precisa, não o álcool não, porque o álcool vem da cana, mas vem acompanhando o preço da gasolina, mas a gasolina, o diesel, o gás de cozinha vem acompanhando preços internacionais, preços da especulação internacional. Ao mesmo tempo, uma inflação absurda em cima dos mais pobres. Por que em cima dos mais pobres? Porque a inflação é sobre os alimentos. Inflação causada pela altíssima desvalorização do real, que é a segunda moeda que mais desvalorizou no mundo, aliado a uma política ou uma falta de política de incentivo à produção, mais uma falta de política de estocagem de grãos, estocagem de safras para que possa ter o controle, e também uma falta de política no controle das vendas dos produtos da agricultura para o exterior. Num momento em que o mundo precisa muito de alimentos, o Brasil envia tudo para fora. E aí o arroz sobe e nós temos que importar arroz. Enfim, tudo isso matando ainda mais as pessoas. Então, o povo está morrendo de Covid, o povo está morrendo de fome, o povo está morrendo pela violência policial nas favelas, o povo está morrendo no campo, os indígenas, os quilombolas, sendo massacrados de forma cruel. E como diz nesse trecho que nós lemos de Isaías, eles querem que nosso nome não seja lembrado. E quando nós falamos em 3 mil vítimas, 300 mil vítimas, nós estamos falando em números que estão sendo normalizados, está sendo tornado normal, e não podemos deixar que isso aconteça. As vidas dessas pessoas não podem se transformar em números, e é por isso que nós vamos fazer esse memorial. Pretendemos continuar, quem sabe fazer periodicamente memoriais,
Então, se você tem alguém que queira que seja lembrado no memorial, envie-nos a foto, o nome, a mensagem que você quer enviar e participe desse memorial. Vamos fazer desse memorial um momento para que essas pessoas não sejam esquecidas e também de protesto contra tudo isso que está sendo feito contra o povo brasileiro. Então, aguardo você no memorial. Que Deus abençoe e guarde.